A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. É isso aí, chegando hoje, contando aqui, né, um testemunho, né, um pequeno testemunho, aleluia, mas grandioso, né, na glória do Senhor Jesus, né. O testemunho é grande, mas vou contar só um pouquinho aqui, um pedaço do testemunho, tá bom? Mas desde já eu já peço para você deixar o seu joinha e também o seu comentário. Aleluia, glória a Deus. Fala o que vocês estão achando aí do conteúdo, tá bom? Que Jesus abençoe a todos vocês, irmãos. Então, esse pedaço desse testemunho que eu vou contar hoje, né, faz parte do meu batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória, irmãos. Então, ali quando eu fui batizar, né, quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma, eu tinha vontade muito de ser batizado com o Espírito Santo, né? Eu vi as pessoas ali falando em línguas, né? Dom de línguas, eu acho muito bonito. Aleluia. Então eu buscando, né? Falando com Deus sempre. Eu falava com Deus, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Será como é que fala em línguas? Eu ficava pensando assim, comigo mesmo, né? E aí eu batizei, desci nas águas, né? Tem o vídeo aqui no canal também, tem o conteúdo aí. E aí, irmãos, eu buscando sempre, falando com Deus sempre, né? Que queria falar em línguas, aleluia, glória a Deus. Aí um dia, irmãos, eu sonhei, um dia, meu dia, né? Eu deitado, aí eu sonhei que tinha um irmão que estava pregando na igreja, aqui na nossa igreja, Templo de Poder, aqui em Bom Jesus da Lapa, né? Aí no sonho, eu sonhei que o irmão desceu lá do púlpito, né? E veio até mim e me entregou a profecia, né? Mas só que ele colocou a mão em mim, aí disse que eu comecei a falar em línguas. Aí disse que eu senti aquela graça assim, e deu vontade de chorar, e aquele arrepio bom, e eu comecei a chorar e falar em línguas. É o irmão Paulo, né? Posso falar o nome dele aqui. Aí eu acordei. Aí eu acordei e falei com a minha esposa, né? Que eu tinha sonhado que o irmão Paulo estava pregando, né? Na igreja. Estava no culto, ele estava pregando, ele veio me entregar, né? Um recado de Deus. Aí eu falei em línguas. Aí eu falei para ela. Aí fiquei buscando, buscando. Aí, irmãos, aconteceu que um dia o pastor chegou aqui na parte de manhã, né? Aí o irmão Paulo veio junto também. Aí veio as irmãs também, né? Aí começamos a orar, as irmãs, né? O pastor, o irmão Paulo, todo mundo começou a orar, né? E eu comecei a orar também, minha esposa e todo mundo ali orando aqui em casa, né? Aí de repente o irmão Paulo parou e veio em mim. Aleluia, glória a Deus. Aí o irmão Paulo veio em mim, colocou a mão em mim e começou a orar. Aí aconteceu o que aconteceu no sonho, lá na igreja, que eu sonhei que ele estava lá na igreja, né? Pregando, e veio em mim, colocou a mão em mim, né? Me entregando a profecia, me entregando o recado de Deus. E eu falei em línguas, mas veio acontecer aqui em casa. O cantarabacébia, aleluia. Ele veio aqui, chegou aqui em casa, né? Esse dia, na parte de manhã. Então ele começou a orar, ali colocou a mão ali na minha cabeça, né? E começou a orar. Aí eu comecei a sentir né? Aquela graça boa de Deus. E comecei a sentir a presença de Deus. Hoje eu sei, né? Aleluia, glória a Deus. Aí o irmão Paulo começou a orar e falou: receba aí o batismo do Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, arabassúbia, cantarabacéria, o Santo de Israel. Então, irmãos, nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Muito alegre, feliz por ser ter batizado com o Espírito Santo. Dom de línguas, né?
Glória a Deus. E esse foi, meus irmãos, né, um pedaço do meu testemunho. O testemunho é grande, mas quem sabe, né, numa outra oportunidade eu posso contar o testemunho inteiro. E tem mais testemunho, irmãos. Tem muito testemunho, né? O meu testemunho é grande. Mas se vocês querem que eu vou contando o meu testemunho de pouco aqui no canal, aí vocês deixam nos comentários se vocês querem saber mais do meu testemunho. O meu testemunho é grande, irmãos. O que Deus tem feito na minha vida são coisas maravilhosas, são coisas extraordinárias. Aleluia. O que Deus tem feito na minha vida. Aleluia. Para me ter chegado até aqui, só Ele seguro nas minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então, esse foi, né, um pedaço desse testemunho que eu deixei aqui hoje para vocês, tá bom? Deixa nos comentários o que vocês achou, aleluia, glória a Deus, e que Jesus abençoe a cada um e a cada um de vocês. Testemunho é grande, mas eu contei hoje só um pedaço, mas tem mais e mais e mais testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Se vocês quererem, eu vou fazendo, né, partes por partes aqui e colocando no canal, tá bom? Que Jesus abençoe a todos vocês. Deixe o seu joinha e também o seu comentário.